Romanos 8:28, justamente. Olha. Ó, a gente está em comunhão aqui, hein, bispo? Ó, aleluias. Muito obrigada, filho. Romanos 8. Esse versículo é um versículo que ele me acompanha desde sempre na minha vida. Que esse versículo foi o versículo que eu preguei a primeira vez na minha vida. Eu estava no seminário teológico e aí a gente tinha umas aulas eu lembro que era uma aula com o pastor Claudio Honor, que foi meu pastor durante muitos anos. E aí ele sorteou os versículos e deu para todos os alunos da sala. E cada um tinha que fazer uma pregação em cima daquele versículo. Só que a pregação durava 5 minutos só. Pois eu preferia que tivesse durado que 5 minutos para mim foi uma eternidade, aquela primeira vez. Gente, a hora não passava e eu queria finalizar o negócio. E detalhe, ele cronometrava e você não podia nem diminuir e nem ultrapassar. Tinha que ser cravado. Eu falei, meu Deus do céu, isso é a morte. Mas ele acompanha a minha vida. E diz assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Glória a Jesus. Esse versículo ele já me persegue há algum tempo. E ele fala sobre o cuidado de Deus, o olhar de Deus para aqueles a quem Ele comissionou e aqueles que Ele chamou. E quando Paulo fala que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, são todas, sejam as boas ou não, seja uma resposta do Senhor, ou seja, a ausência da resposta do Senhor. Muitas vezes a gente fica preso às respostas que nós queremos ouvir do Senhor. Mas Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de se alegrar e há tempo de se entristecer também. Então, há tempo para todas as coisas debaixo do céu e debaixo da potente mão do Senhor. E todas essas coisas, elas contribuem para que o propósito do Senhor seja realizado. Não é o meu propósito. Não é o propósito sobre o propósito que Deus tem na minha vida, mas o propósito dele, que é eterno. Deus tem um propósito não específico para cada um, mas Deus tem apenas um propósito que engloba todos nós. Eu, você, o bispo, a neném e todos os que estão aqui e todos os que são chamados segundo o nome do Senhor e segundo o propósito dele. Nós fomos chamados para um propósito eterno. Nós não fomos chamados para as coisas dessa vida. Nós não fomos chamados para ficarmos presos às coisas desse tempo aqui. Porque aqui tudo vai passar. Tudo aqui é temporal. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E para alguns a passagem é rápida. Outros é um pouco maior. E assim vai conforme o plano que o Senhor colocou para mim e para você. Mas o fato é que todos nós fomos chamados para um único propósito, que é manifestar o reino dos céus aqui nessa terra, para que o reino dos céus e a terra se converjam em uma só coisa,
que é agradar o coração do Senhor. Nós não fomos criados apenas para vivermos um tempo aqui e depois irmos para o céu. Não, o propósito do Senhor é muito maior na nossa vida. E dentro desse propósito, o Senhor, Ele vai conduzir da maneira dEle, da maneira como Ele quer, da maneira que aprouver ao Senhor. E muitas vezes, nesse propósito, Deus tem um tempo de silêncio para nós. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, sobre o silêncio de Deus. E uma das piores dificuldades que nós temos é quando chega esse tempo em que o Senhor se silencia. Deus silenciou, ficou em silêncio durante 400 anos mais ou menos, entre o Velho e o Novo Testamento. Houve um tempo de silêncio de 400 anos. Imagine quantas coisas aconteceram nesses 400 anos. Agora, porque Ele não levantou nenhum profeta e Ele não comunicou nada nesse tempo, queria dizer que o Senhor não estava trabalhando? Não. Tanto que logo após esse período, nasceu então o Messias, que é Jesus, que era aquele ao qual Deus já estava sendo preparado desde o Gênesis. Então Deus, Ele tem os seus períodos em que Ele não vai falar conosco. Mas isso não quer dizer que o Senhor esqueceu de você ou de mim, mas apenas que Ele está trabalhando para que o propósito dele seja alcançado com perfeição. Deus não faz nada imperfeito. Ele deu aquele que era o mais perfeito, que foi o seu filho. Ele deu o seu melhor. Então, quando a gente canta o melhor de Deus ainda está por vir, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Se Jesus não foi o melhor de Deus, o que será então, pelo amor de Deus? E a gente cantava isso vibrando, não é uma alegria. O melhor de Deus ainda está. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já foi entregue. Ele já nasceu. Ele já cumpriu cabalmente o seu propósito. Morreu na cruz para redimir você e a mim. Então não tem mais o melhor. Então Deus, Ele se silencia. Aí parece até que Ele não está ouvindo as nossas orações. Mas não é que Ele não está ouvindo a sua oração e a minha. Apenas que o tempo determinado ainda não chegou. E nesse período de silêncio, eu anotei aqui algumas coisinhas que o Senhor, Ele quer talvez nos ensinar. Nesse período, nesse tempo. E uma delas é aumentar a nossa fé. Nós não podemos ser tomados pela dúvida, porque a dúvida, ela gera algo chamado incredulidade. Toda vez que nós duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu e ainda não chegou, cada vez que eu duvido daquilo que Ele prometeu, simplesmente porque ainda não aconteceu, cada vez que eu duvido que isso vai acontecer, mostra o quanto o meu coração ainda está incrédulo. E a incredulidade, ela endurece o nosso coração e ela mina a nossa fé. E a fé, a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Mesmo quando eu não estou vendo nada, eu ainda preciso crer, acreditar piamente, crer no meu coração que aquilo vai acontecer. Abraão, quando ele foi chamado, o Senhor disse assim, Deus deu uma palavra para Abraão e disse para ele,
sai da tua parentela e vai para um lugar aí, que eu vou te mostrar. Dura a palavra, pensa. Como que você vai sair do meio da sua parentela, onde você tinha tudo, o conforto e tal, e de repente você sai para um lugar que você nem sabe para onde você vai. Mas Abraão creu na palavra do Senhor. Mesmo quando toda Ur dos Caldeus não tinha o conhecimento pleno do Senhor. Mas Deus escolheu a Abraão, porque Ele sabia que no coração de Abraão existia algo chamado fé. Uma fé inquestionável. Porque em nenhum momento Abraão questionou o Senhor quanto ao lugar para onde ele ia. E como ele chegaria a esse lugar. Hoje, o grande vilão da nossa, que trabalha contra a nossa fé, é o desespero pelo agora. Porque nós não temos essa paciência de esperar as coisas acontecerem. A nossa geração, essa geração é uma geração ansiosa, tomada pela ansiedade. E a ansiedade, ela faz com que você atropele todas as coisas, todas as etapas das quais o Senhor programou para você e para mim, para nós chegarmos até o lugar aonde Ele quer que nós cheguemos. Então, nós precisamos, de verdade, entrar no nosso secreto e falar: Senhor, olha para dentro de mim e me dá um pouco mais de fé. Eu preciso dessa fé. Essa fé inquestionável, essa fé que não vai, sabe, não é aquela fé cega, né, gente, não é isso, mas é aquela fé na certeza de que aquele que te chamou é fiel, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar no tempo oportuno. Não no seu tempo, não no meu tempo, não na minha urgência. Gente, Deus não trabalha na urgência. A não ser que Ele olhe e realmente sinta que aquela necessidade precisa ser suprida agora. As nossas necessidades, nós não precisamos ficar preocupados. Porque nas nossas necessidades básicas, o Senhor vai supri-las. Porque o justo vive da fé. A Bíblia diz: o justo vai viver da fé. E se ele recuar, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos nos achegar ao Senhor com fé. As nossas necessidades serão supridas. Agora, os nossos mimos, Deus não vai suprir. Deus não alimenta filhos mimados. Deus alimenta filhos necessitados. Mimados não. Porque o mimo só serve para ele ficar mais mimado, né? Porque filho é assim, né? Quem tem filho aqui sabe. Quanto mais você mima seu filho, mais difícil é lidar com eles, porque ele vai acostumar com o mimo. E aí ele vai te testando e vai, sabe? Vai testando os seus limites. E vai chegar uma hora que fica insustentável os mimos. Então, Deus, Ele não vai mimar ninguém. Deus, Ele não tem esse compromisso de mimar os filhos. Mas Ele quer que os seus filhos sejam filhos sadios. Que os seus filhos sejam filhos maduros. E filhos maduros não são filhos mimados. Nenhum filho mimado consegue chegar à maturidade. Porque não compreende as coisas da maturidade. Então, nós não podemos, né, sermos tomados dessa dúvida e de ansiedade, para que esse tempo de silêncio do Senhor passe logo, para que eu saia desse lugar. Sabe, eu preciso sim sair desse lugar, mas com o entendimento de que chegou o tempo de eu sair desse lugar. Segunda, perseverança. Hebreus 10:36 fala sobre
a perseverança. Quer ver? Vamos abrir lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Somente aqueles que perseverarem vão conseguir alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Sem perseverança, não há promessa cumprida. Precisamos perseverar. Perseverar em buscar, perseverar em crer, perseverar em termos fé, perseverar na nossa fé e entender que aquele que prometeu, Ele vai cumprir no tempo oportuno todas as coisas. Ele não vai deixar de cumprir algo que Ele te prometeu, jamais. E uma das coisas que faz a gente não perseverar, ou então abalar a nossa perseverança, é a murmuração. Nós precisamos parar de murmurar enquanto esperamos. O povo no deserto ficou murmurando, e um caminho que era para ser 3, 4 meses, eles ficaram 40 anos. Rodando em volta, em círculo. Por quê? O tempo inteiro aquele povo murmurava. Olha, coitado do Moisés. Oh, meu Deus, deve ter sido muito difícil. Porque dura coisa é você ficar com uma pessoa que reclama de tudo o tempo inteiro. É terrível. Como é difícil você lidar e conviver com uma pessoa que murmura o tempo inteiro. Tá chovendo? Ah, é porque tá chovendo. Aí faz sol. Nossa, mas que sol terrível é esse? Queria que chovesse um pouquinho. Aí chove. Nossa, mas tá chovendo demais agora. Podia ter chovido só um pouquinho. Agora tá chovendo sem parar, que alagou tudo. Nunca está satisfeito. O murmurador, nada para ele tá bom. E todas as vezes o murmurador começa a fazer comparações. Outra coisa que, sabe, atrapalha com que nós entendamos e completemos a obra do Senhor. É quando a gente começa a comparar. O povo no deserto começou a fazer comparação. Eles começaram a murmurar e logo em seguida começaram a comparar. Ué, Moisés, onde já se viu? Vai trazer a gente aqui? Para a gente morrer de fome aqui? A gente tinha panelas e panelas de carne lá no Egito. Agora eu não sei onde que estavam as panelas de carne deles, porque eles eram escravos. Né? Que panela de carne era essa? Que eles viam tanto, que eles sentiam tanta falta, que eles eram escravos. E eles não tinham quase nada para comer. Então a gente começa, a cabeça da gente perde até o cerne das coisas, sabe? A gente começa a confundir as coisas. E começar a sentir saudade do Egito. E não é diferente de nós. Muitas vezes nós sentimos falta daquilo que nós nunca nem tivemos. Começamos a sentir falta de algo que a gente nunca nem teve. E começamos a almejar coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, nos tira total e completamente do propósito do Senhor. A murmuração, ela vai contra ela anda na contramão da perseverança. Precisamos aprender a perseverar. Não é fácil, gente, perseverar. Principalmente quando não está acontecendo nada. Por quê? A gente tem fé enquanto as coisas estão acontecendo. A gente está vendo. Quando a fé diz que a base dela é aquilo que nós não vemos, mas nós temos a certeza que vai acontecer. Então a gente vai na contramão de tudo. A gente pensa tudo errado. A gente tem fé enquanto as coisas estão acontecendo, mas quando não estão acontecendo, parece que dá um breque. E aí você tende a esmorecer, a não querer, sabe,
a não querer caminhar, a não querer continuar. Parece que está tudo, sabe? Eu acho que eu vou parar com esse negócio de igreja, com esse negócio de Jesus aí, porque nada está acontecendo. Como se Deus tivesse obrigação de fazer sinais para que nós continuemos. E os sinais, muitas vezes, pode parecer bom, mas às vezes não é tão bom. O povo no deserto tinha muitos sinais. No entanto, eles não conseguiram perseverar. Eles tinham sinais o tempo inteiro. Era sinal do maná, o sinal da coluna de fogo, a nuvem que acompanhava. Você quer sinal maior do que esse? Mas chegou um momento que nem mesmo os sinais conseguiram fazer com que esse povo perseverasse e continuasse no caminho que o Senhor queria. E a Bíblia diz que chegou um momento que eles se desviaram dos caminhos. Fizeram até um bezerro de ouro. Coisa abominável ao Senhor. Então, cuidado com aquilo que você tem buscado, cuidado com aquilo que você tem pensado, cuidado com a sua ansiedade, controla a sua ansiedade. Hoje em dia, a gente tem crise de ansiedade por coisas, né? Qualquer coisa. Todo mundo hoje, toda vez você fica olhando, fulano está com crise de ansiedade, não sei quem está com crise de ansiedade. Ansiedade é o mal que está assolando o nosso século. E a ansiedade, ela faz com que a gente saia fora do prumo do Senhor. E faz com que a gente se esqueça da onde Deus nos tirou e do que Ele já fez na nossa vida. Quantas coisas o Senhor já fez para você? Quantas coisas o Senhor já demonstrou para você? O que mais o Senhor tem que mostrar para você? E nós não podemos viver apenas de sinais. Não podemos apenas viver de sinais. Os sinais são bons? Sim, são bons, mas eles não são o principal. O principal é a gente saber que existe um Deus que toma conta de mim, que governa a minha vida, que está no centro da minha vida e vai me conduzir para o lugar aonde Ele me quer. Eu preciso ter essa ciência e perseverar em crer, perseverar em estar na presença do Senhor, perseverar em buscar o Senhor. Todas as vezes que a gente fica triste, a primeira coisa que a gente faz é não vir para a igreja. Todas as vezes que nós começamos a ter alguma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é: não quero ir para a igreja. A igreja é a primeira coisa que a gente corta. E às vezes quando a gente está alegre demais também. Quando a gente começa a ter muitas coisas, né? Por isso que tem gente que não pode ter nada, né? É melhor que fique sem nada, que aí ele fica na presença de Deus. Porque como é difícil. Porque são tantas coisas para nos distrair quando a gente tem posses, né? Que, meu Deus, a gente arruma uma viagem a cada semana. E Deus vai ficando para trás. Né? Hoje eu vou para não sei aonde. Não que não possa, gente, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Eu não estou pregando contra umas férias em família, não é isso. Isso é necessário. Precisamos ter um tempo em família, em diversão, nos divertirmos com a nossa família. Mas isso não pode tomar total e completamente o lugar do Senhor. Porque mesmo quando nós estamos com a nossa família, nós precisamos que o Senhor esteja juntamente conosco. Então temos que ter esse equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio nas coisas com o Senhor. Nem para mais e nem para menos, né? Precisamos estar equilibrados quanto às coisas do Senhor. Depois temos também a confiança. Jeremias 17, 7. A confiança no Senhor. Precisamos confiar em tudo aquilo que o Senhor fala. Tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Deus tem palavras ao seu respeito. Pede para o Senhor trazer à sua memória aquilo que te dá esperança.
Jeremias. Cadê o Jeremias? Isaías. Jeremias. Jeremias 17, 7. Eu até coloquei em amarelinho lá. E agora eu não estou achando. Ah, ele está atrás de mim aqui? Oh, aleluia. Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. A Bíblia diz mais a respeito, ó. Bendito é esse homem, né? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca e nem deixará de dar fruto. A gente falou sobre a ansiedade. A ansiedade, ela faz com que nós não produzimos frutos. Porque nós queremos atropelar as coisas, passar o carro na frente dos bois. O ansioso, ele atropela as coisas. E o ansioso, ele nunca vai conseguir chegar nesse lugar de confiança no Senhor. Porque ele sempre fica naquela, sabe, naquela situação, tipo, eu acho que Deus está demorando, eu vou dar uma forcinha para ele aqui. Como se Deus precisasse da nossa mão para alguma coisa. Não é, Deus não precisa da nossa mão. Nós é quem precisamos da mão do Senhor. Precisamos estar na dependência do Senhor. Aquele que não confia no Senhor mostra a sua falta de dependência do Senhor. Porque por isso que nós precisamos estar o tempo inteiro confiando naquilo que o Senhor falou. Deus te prometeu e Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo vai passar, o Senhor vai cumprir o que Ele te prometeu. Deus não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Prometeria o Senhor e não cumpriria? O Senhor falaria algo ao seu respeito e não cumpriria? Jamais. Deus tem o seu tempo para todas as coisas. Samuel, quando foi chamado, era um menino, era uma criança. Samuel era criança quando foi chamado. Mas ele só começou o seu ofício de profeta alguns anos mais tarde. Davi, quando foi chamado, foi ungido para ser rei, era um menino, era um garoto, devia ter uns 12 anos, provavelmente, né? Mais ou menos isso, Davi quando foi ungido rei. Mas ele só tomou a coroa depois de muitos anos. Teve que enfrentar toda aquela dificuldade com Saul, porque Saul ainda foi rei antes dele. Imagina se ele desiste. Imagina se ele fala assim: Samuel me ungiu lá com 12 anos, mas agora tem esse cara aí reinando. Segue o barco. E eu vou ficar aqui, ó. Mas ele sabia que no tempo oportuno a coroa seria dele e que ele reinaria. Então nós não sabemos quanto tempo ainda vai demorar para que o Senhor realize aquilo que Ele te prometeu. Irmão, o que você precisa, nós precisamos apenas de uma coisa: uma palavra do Senhor. O que sustenta você é a palavra. O que me sustenta é a palavra. Precisamos apenas de uma palavra do Senhor e nada mais. Não precisamos de mais nada além da palavra do Senhor. Mas para que eu saiba a palavra que o Senhor disse ao meu respeito, eu preciso das Escrituras. Tudo que eu e você precisamos está aqui, ó. Nós não precisamos de nada
além do que está na palavra. Nós não precisamos de mais nada, porque o Senhor já fez e realizou por nós. Jesus, quando ele foi crucificado, ele deu um grito e ele disse: Pai, está tudo consumado. Então eu não preciso fazer nada, e nem você precisa fazer nada no que diz respeito à salvação. Nós já temos essa salvação, porque nós temos um justificador. Jesus nos justificou, Jesus nos tornou justos diante do Senhor, diante de Deus. Nós éramos injustos, nós éramos como ovelhas sem pastor, mas hoje nós temos um pastor, e esse pastor diz para você nesta noite: espera, espera, continue esperando, porque eu estou cuidando daquilo que você necessita. Eu sou aquele que sonda o teu coração e conheço as suas entranhas, e eu sei o que você precisa. E ninguém é capaz de entregar para você aquilo que você precisa, a não ser eu, o seu Deus. Só ouve a minha voz. A palavra de Deus diz que nós éramos ovelhas sem pastor, e hoje nós temos um pastor, e a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então busque apenas ouvir a voz do Senhor, que é o seu pastor. E o que mais nos tira a confiança do Senhor, no Senhor, é a confiança em nós mesmos. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Mas não é maldito aquele que confia, né? Eu confio na bispa. Não, não é isso. É maldito aquele que confia no seu próprio braço. Nós não temos força no nosso braço sozinhos. Nós não fomos criados pelo Senhor para vivermos sozinhos. Nós temos um Deus que está ao nosso lado o tempo todo. O tempo todo o Senhor está conosco. Mesmo naqueles momentos em que parece que nós estamos sozinhos. Fica na sua solitude, somente você e o Senhor. E você vai ver quantas coisas o Senhor vai revelar para você. Quantas coisas o Senhor quer se dar a revelar a você. Deus, Ele quer se dar a conhecer a nós. Nós não temos como conhecer ao Senhor se nós não estivermos dentro das Escrituras. Nós precisamos das Escrituras para conhecermos ao Senhor. Não temos como conhecer ao Senhor se não for através das Escrituras. A palavra dEle é a resposta da qual nós precisamos. Nós precisamos da resposta. Corre para a palavra que você vai encontrar, eu vou encontrar. Muitas vezes a gente procura em tantas coisas. Às vezes a gente procura conselho de amigos. Não que isso está errado, né? Mas nem sempre os conselhos, né, são... Analisa, pondera. Né? Porque muitas vezes a gente ouve um conselho e o melhor conselho é o do Senhor. Precisamos buscar em Deus essas coisas. E enquanto Deus estiver em silêncio, lembre que você não está abandonado. Não é porque Ele não tem falado, não é porque Ele não tem ainda comunicado algo, que Ele não está vendo a sua situação, que Ele não está enxergando o que está acontecendo na sua vida. O que nós precisamos é do conselho do Senhor e buscarmos no Senhor todas as nossas respostas. Mas eu não sei fazer isso. Você vai aprender. E às vezes a gente tem que aprender sozinho. Às vezes no momento de dificuldade e nos nossos momentos de solidão são os momentos em que o Senhor mais fala conosco.
Porque é um momento que não tem um monte de voz falando na nossa cabeça, né? As muitas vozes atrapalham de nós ouvirmos a voz e o conselho do Senhor. Então, pensa, pondera, busca o Senhor enquanto você pode, enquanto Ele está presente. Vai chegar um momento em que nós não teremos mais esse tempo. O tempo tem se abreviado, né? O tempo tem se abreviado. Meu Deus, parece que foi ontem que a gente estava comemorando o Natal. Nós já vamos entrar no mês agora de fevereiro. As coisas passam assim, ó. Os dias passam muito corridos. Nós temos muitas coisas a fazer. Nós somos muito ocupados. Nós somos muito ocupados. Mas às vezes não nos ocupamos do Senhor, das coisas do Senhor. Então que você pare, pense, reflita. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, em que momento eu estou aqui, né? Estou no momento do silêncio, estou no momento da sua, né? Do seu norte, daquilo que o Senhor vai falar, daquilo que o Senhor quer direcionar. Sempre depois do silêncio do Senhor, vai vir algo poderoso sobre a sua vida, que vai te dar um norte. Foi assim dos 400 anos. Depois de 400 anos sem levantar nenhum profeta. Imagina como o povo ficou, né? O povo estava acostumado a ser norteado por profeta. E a gente também é assim. A gente quer que o profeta fale. A gente não quer ter o trabalho de ficar aos pés do Senhor. A gente quer que Deus levante um profeta qualquer para falar. Eu não sou contra isso, tá, gente? Eu acho que os profetas, eles estão aqui realmente para dar um norte. Mas eu não curto essa questão de ficar buscando o profeta. Porque tem gente que fica correndo atrás de profeta, né? Ai, nossa, tem um profeta em tal igreja. A pessoa sai correndo que nem um doido. Não, porque... E aí, às vezes, chega nesse lugar, o profeta fala com a multidão inteira que está lá. E não fala com ele. Aí a pessoa volta. Nossa, Deus não falou comigo. Meu Deus, Deus não falou comigo. Eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu gostava de uma profeciazinha. De ouvir, sabe? Eu acho que parte disso é a história da minha vida, que a minha família inteira foi envolvida com o espiritismo. E a gente amava uma cartomante. Minha família gostava muito de cartomante. Porque a gente gostava de saber o que ia acontecer lá na frente. Ô bicha besta, né? Queria saber o que ia acontecer lá na frente, se o meu relacionamento ia dar certo, se não ia, e corria para as cartomantes, que nem uma doida. Aí, quando eu conhecia Jesus, eu fazia esse paralelo, né? Eu achava que os profetas eram como as cartomantes, que eles iam falar meu futuro, né? Deus vai profetizar aqui, Deus vai bradar o que vai acontecer amanhã. E corria atrás desse povo. Aí levava, sabe o que acontecia? Era tanta profetada, sabe? Os caras falavam um monte de coisa. Aí passava o tempo e aquilo não acontecia. Aí eu falava, gente, mas o homem não era profeta, não. Não aconteceu nada. Até que um dia Deus falou assim para mim, ó, enquanto você ficar correndo atrás das cartomantes evangélicas chamadas profeta, nada vai acontecer. Porque eu falo do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser e no tempo que eu quiser. E eu faço do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser e da maneira como eu quiser. E não tem profeta que vai falar o que eu quero fazer. Porque esse é um tempo que você vai amargar. Gente, olha, dura coisa é quando a gente quer ouvir o Senhor a qualquer custo. A gente tem
esse anseio de ouvir. Aí um dia Deus falou assim para mim: você está tão ansiosa para ouvir? Aqui, ó, eu posso falar com você diretamente. Eu não preciso falar através de ninguém. Fala comigo por aqui. Vai orar. Tenha um tempo comigo. Às vezes a gente fica querendo sugar os amados. Tá errado? Tá errado. Brincadeira, gente. Nós não temos problema nenhum em compartilhar, em buscar, em pedir ajuda em oração. Mas nós não podemos ser dependentes de uma liderança. Porque se um dia acontece algo e essa liderança cai, a igreja inteirinha cai com ela. E o que nós vemos muito nos dias de hoje são igrejas que têm sido arrastadas aí por lideranças que estão tendo problemas seríssimos. E aí a igreja inteirinha vai atrás desse movimento, desse mover. Por quê? Porque ela está na dependência da liderança, de um líder, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, entendeu? E aí ela está presa a essas pessoas, e quando acontece dessas pessoas irem embora, elas ficam como quem estão perdidas. Não que isso não que você não possa ter, né, temos sim que ter contatos com os nossos líderes, temos que orar com os nossos líderes, mas não podemos colocar sobre essa liderança um peso de responsabilidade que depois vai ter que dar conta da sua alma. Não é, durante muitos anos da minha vida, eu ouvia dizer que a liderança da igreja, o pastor, o bispo, o apóstolo, eles iam dar conta daquelas almas que se perderam. Ninguém dá conta da alma que se perdeu, a não ser aquele que se perdeu por si mesmo. Eu vou dar conta da minha alma naquele dia. Não vai ser o pastor Ribamar, não vai ser o bispo, o bispo Edu, que vai dar conta da minha alma que me perdi. Porque ele não tem responsabilidade sobre as minhas escolhas. As suas escolhas, meu irmão, é você quem vai responder para o Senhor naquele grande dia. E naquele grande dia, Deus é tão perfeito que não vai ter conversa fiada, não. Não vai ter aquele negocinho tipo assim: ai, mas eu não sabia. Ah, não, peraí. Deixa eu pôr aqui no telão. Como que você não sabia? Entendeu? Então, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Nós somos responsáveis pela nossa ausência da presença de Deus e também pela presença de Deus na nossa vida. Eu sou responsável pelo quanto por quanto eu estou no Senhor e o Senhor em mim. O quanto eu estou disposta a estar no Senhor ou não. Ninguém vai responder por mim, a não ser eu mesma. Naquele grande dia, todos, a Bíblia diz que todos comparecerão naquele grande dia. Os que creram e os que não creram. Os que escolheram estar com o Senhor e os que escolheram não estar com o Senhor. Todos nós vamos comparecer, independente da nossa confissão de fé e do nosso credo. Independente daquilo que eu creio, independente da minha fé professada, eu vou comparecer naquele grande dia. Isso é para crente e para não crente. Quando eu penso nisso, chega até a me dar uma palpitação. Porque você já pensou? Porque no grande dia não vai ter conversa. Não vai ter barriga me dói. Deus não vai ficar dialogando muito não, gente. Porque o melhor que Ele pôde dar, Ele deu, que foi o seu filho. O melhor que Ele pôde fazer, Ele fez, que foi dar a Jesus em troca daquilo que nós
fazíamos de errado. O nosso pecado foi justificado pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos livre acesso à sala do trono. E eu entro na sala do trono e saio da sala do trono dependendo da minha escolha. Eu sou responsável pela minha escolha. Você é responsável pela sua escolha. Ninguém vai justificar ninguém. O único que nos justificou foi o sangue de Jesus. E naquele grande dia, eu não vou poder me justificar. Ah, mas eu saí da presença de Deus porque o pastor fulano de tal pecou. Problema dele, ele vai se resolver com Deus. Agora minha conversa aqui é com você. Com ele eu falo depois, meu negócio agora é com você. Tá, o seu pastor pecou, mas Jesus pecou também? Jesus pecou também? Então, peraí. Quem era o seu norte? Era o seu pastor ou era Jesus que governava a vida do seu pastor? Então, a gente precisa ter essa consciência que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis se o silêncio do Senhor vai nos tirar da presença dEle ou vai fazer com que nós permaneçamos na presença dEle, mesmo quando Ele não fala nada. Eu falo de experiência própria. Muitas vezes eu tive vontade. Quem nunca, né? Passou pela cabeça assim, acho que eu vou dar uma debandadinha aqui. Vou dar uma fugidinha. Todos nós um dia pensamos. Todos nós um dia pensamos nessa hipótese, talvez. Mas glória a Deus que você perseverou e você continua aqui. E eu espero que você continue perseverando no Senhor, perseverando em servir ao Senhor, perseverando em estar no Senhor, perseverando em manifestar aquilo que o Senhor tem entregue para você. Deus tem entregue muitas coisas para nós e Ele espera que nós manifestemos tudo que Ele tem nos entregado para o nosso próximo, porque nada do que Ele fez por mim pode parar em mim mesma. Tudo que Ele fez em mim, para mim, na minha vida, não é para mim, mas é para eu compartilhar com você, para que eu possa despejar no meu irmão. E nisso nós temos a comunhão. E a palavra de Deus diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção da vida, do zoe dele. Só tem uma maneira de nós termos o zoe de Deus, quando nós compartilhamos, quando nós compartilhamos em comunhão com os nossos irmãos aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? É isso então. Vamos ficar de pé. E que nós saiamos hoje refletindo sobre o tempo qual você está vivendo. Em qual tempo você está? Você está no tempo de silêncio do Senhor? Permaneça. Tenha fé. Tenha confiança. Porque esse tempo, ao final desse tempo, você vai receber uma das maiores bênçãos do Senhor, que é o norte, que é a palavra. E não se esqueça nunca que Deus já te deu uma palavra, que você precisa só perseverar nela e acreditar que no tempo oportuno ela vai se firmar na sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem nos dado tantas coisas, ó Pai. Nós realmente não precisamos mais de nada, porque todas as coisas o Senhor já nos entregou. E nós te somos gratos por isso, Senhor. Que o Senhor olhe agora para dentro do nosso coração e deposite em nós, ó Pai, uma pitada maior de fé, Pai.
de confiança, que nós possamos nos achegar diante do Senhor com fé, confiança, Senhor, e perseverança naquilo que o Senhor tem entregue para nós, naquilo que o Senhor tem falado a respeito de nós. Pai, muito obrigada pela vida dos meus irmãos, ó Pai, e que a fé, Senhor, que move a montanha, a fé que move todas as coisas, a fé que move, Senhor, a nossa vida e que nos faz crer, ó Pai, que mesmo quando nós não conquistamos algo, o Senhor ainda assim está conosco, o Senhor ainda assim está nos direcionando, o Senhor ainda assim nos ama, Pai, e nos quer diante da Tua presença. Pai, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida, Pai. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor continue ministrando na vida deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.